Quando a igreja está avivada, os crentes são de orações, os obreiros são de orações, e o Espírito Santo tem liberdade em atuar, em agir e em se mover em nosso meio. Aleluia! Pode glorificar o nome do Senhor. Hoje em dia, prezados irmãos, os crentes da atualidade têm tido uma grande dificuldade em desenvolver o hábito de orar. Isso é lamentável quando a gente percebe que crentes, membros da igreja, obreiros e pastores têm certa dificuldade de desenvolver o hábito de orar. Quando a Bíblia Sagrada nos orienta dizendo: orai sem cessar. Crente que não pratica a oração, que não tem hábito de orar, é porque ele acha que não depende de Deus. Quando nós dependemos de Deus, então nós lutamos para criar o hábito de orar sempre. Abraão orava e sabia que Deus lhe respondia. Você observando o versículo 4 do capítulo 15 de Gênesis, você vai entender que Abraão orava crendo que Deus respondia à oração. A palavra do Senhor diz, no versículo 5 do capítulo 15 de Gênesis, que Deus veio a Abraão, e Deus disse: Abraão, sai para fora da tenda. E ele saiu para fora da tenda. E o Senhor disse para Abraão: olha para o céu. E ele olhava para o céu, era uma noite de céu estrelada, e Deus dizia: Abraão, conta as estrelas. Será que dá para você contar as estrelas? Se é que você pode contar as estrelas, conta as estrelas. Assim será a sua semente, assim será a sua descendência. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão creu na promessa de Deus, ele acreditou na promessa de Deus, ele desenvolveu o hábito de orar, ele acreditava na resposta, e veio a promessa de Deus, e a Bíblia diz que ele creu, ele acreditou na promessa de Deus, e por isso ele foi o homem que foi. Aleluia, glória a Deus. Se nós queremos vitória, se o povo de Deus quer vitória, se a igreja da atualidade quer vitória, é preciso orar, é preciso desenvolver o hábito de orar. O nosso inimigo, o inimigo da igreja, o adversário de Deus e adversário da igreja, ele não dorme, ele está de dia e de noite, armando estratégia para saber como derrotar a igreja, como acabar com a igreja. Portanto, a igreja precisa orar. Há muitos crentes desviando da fé, há muitos crentes apostatando-se da fé, outros já estão apostatados da fé, ou seja, já abandonaram a fé verdadeira, porque esqueceram de desenvolver o hábito de orar e não suportaram a tentação, foram derrotados por Satanás, pelo seu adversário. Mas se a igreja desenvolver o ato, ou seja, o hábito de orar sempre e não desfalecer, por mais que Satanás luta, por mais que o inferno se levanta, Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão diante de uma igreja que ora, diante de uma igreja que clama, diante de uma igreja intercessora. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Às vezes as coisas não acontecem hoje em dia porque existem poucos guerreiros no campo da oração. Existem poucos guerreiros no campo da oração. Eu pregava na vigília dos remidos que
As orações extraordinárias estão rareando nos dias de hoje. Hoje se vê poucas orações extraordinárias. Quais são os efeitos das orações extraordinárias? Eliseu orou e o sol parou. E isto é resultado de uma oração extraordinária. Elias orou e fogo desceu do céu, consumiu 100 homens, e depois desceu fogo de novo e consumiu o holocausto, e ainda lambeu a água que estava no rego em volta do holocausto. Isto é resultado de uma oração extraordinária. Aleluia. Onde estão essas orações? Aonde estão essas orações? Paulo e Silas oraram, estando eles presos, encarcerados, com os pés presos em troncos, os lombos cheios de vergões, ensanguentados dos açoites que haviam levado em praça pública, pela sua ousadia de testificar de Cristo. Mas estando eles presos, encarcerados, com os pés presos em troncos e as costas vertendo sangue dos açoites que haviam levado, perto da meia-noite eles oraram. E aquela oração não foi uma oração devocional, tipo aquela que você faz ao levantar, tipo aquela que você faz na hora do almoço, tipo aquela que você faz na hora do jantar ou na hora de dormir. Não foi uma oração devocional, foi uma oração extraordinária. E qual foi o resultado daquela oração extraordinária? O prédio onde eles estavam presos começaram a sacudir. Houve um tremendo terremoto. Oração extraordinária sacode o ambiente, treme o ambiente e causa até terremotos. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. As orações extraordinárias estão rareando nos dias de hoje. Onde estão as orações extraordinárias? Onde está a igreja? Onde estão os guerreiros no campo da oração? Aonde estão os guerreiros no campo da oração? Aleluia. Bendito é o Cordeiro de Deus. Deus está à procura de guerreiros no campo da oração. Deus está à procura de guerreiros no campo da oração. Ei, você pode levantar a mão e dar um brado de glória. Oh, aleluia, glória a Deus.